A gente tira cada vez mais o laço entre aqueles estudantes, professores, funcionários que dividem um espaço de trabalho e de estudo, né? Então, da nossa perspectiva, tudo isso aí é bobageira. Temos que fazer investimento para o ensino ser presencial em todos os setores, público, né, publicamente financiado e popularmente gerido. Do contrário, é precarização, é sucateamento e é fragmentação do movimento social. Estava falando aí, Gabriel, eu lembrei de uma coisa muito importante que talvez os jovens aqui não saibam, mas durante o governo do PT, o Andes era oposição ao governo petista, e o governo do PT criou um sindicato fantasma, né, o PROIFES, e aí esse sindicato ele tinha como uma das características fazer votação de adesão à greve ou não, à paralisação via remoto. Não se tinha assembleia, isso é importante, não se tinha assembleia. Cada um abria o SIGA, né, da universidade, e aí votava em casa se ia fazer paralisação ou não, se ia entrar em estado de greve ou não, se ia decretar greve ou não. E tinha uma malícia também que as universidades que aderiam ao PROIFES, coincidentemente, tinham facilidades para ter parcerias com o MEC e receber investimentos, né? Então, universidades recentes, como é o caso da UFRN, que o sindicato era PROIFES, eu não sei se é ainda, mas na época que eu fui lá em 2016 era PROIFES, o investimento era pesadíssimo, a universidade era um brinco, assim, linda, e é linda não é só as partes de exatas e saúde, não, como é via de regra, a universidade toda era do caralho, porque vinha muito dinheiro para a universidade, porque o sindicato dos professores e dos docentes era PROIFES. Então, enfim, essas malícias de usar o ensino remoto como forma de esvaziar também perspectivas de organização popular, de organização coletiva, não são apenas da burguesia, né, diretamente, né, também perpassam em certas organizações. E assim, Gabriel, tem uma coisa também, São Paulo, né, é a cidade mais rica do Brasil, se eu não me engano, o terceiro é o quarto maior orçamento público da América Latina, algo assim. Eu sei que está entre os 5 primeiros, isso eu tenho certeza, mas eu não lembro com precisão, mas é os 5 maiores orçamentos da América Latina. Tem um papel político fundamental, tanto no processo eleitoral vindouro de 2022, como do ponto de vista mais geral, de luta de classes, assim. Embora a gente, evidentemente, seja contra essas perspectivas que são sudeste-centradas, né, que resumem o Brasil ao sudeste, mas, inegavelmente, São Paulo, Rio, BH, esse triângulo ali, tem um papel econômico e tem um papel político central na configuração da correlação de forças da luta de classes no Brasil. E como tu vê essa possibilidade de São Paulo, que há tantos anos é dominada pelo PSDB, ensaiar uma reação popular contra esse domínio institucional do PSDB, tanto na Câmara dos Vereadores, como, por exemplo, a proposta da bancada do Poder Popular, quanto a nível de prefeitura, e qual impacto teria do ponto de vista de organização popular, até porque a eleição também é um espaço de uso para você aumentar a organização popular, para você recrutar mais gente, para você fortalecer as organizações coletivas, o quanto o resultado positivo em São Paulo, do ponto de vista político, do ponto de vista eleitoral, poderia impactar na correlação de forças a nível nacional, como uma reação também a essa ofensiva burguesa. Então, eu acho que é o seguinte, sempre meio preocupante a gente fazer exercícios de muita futurologia, né? Mas algumas tendências estão postas, né? A gente vive numa das cidades que tem um desemprego muito galopante, né? Que é uma das cidades que tem sofrido um processo já de 30 anos de desindustrialização, né? A gente tem um déficit habitacional aqui monstruoso, né? A população de rua aqui cresce a cada minuto, né? E eu digo com conhecimento de causa, porque eu moro na região central da cidade, próxima à Praça da Sé, e aqui, assim, famílias inteiras aparecendo para morar na rua. A gente tem uma situação gritante de uma imigração muito grande de pessoas de outros países da América Latina, ou do Haiti, ou de países africanos, que não são acolhidas pelo poder público aqui, né? Então ficam com empregos informais, não tem todos os direitos garantidos, né? Então, isso aqui é uma bomba relógio, a cidade de São Paulo, né? Só que as bombas relógio, elas podem ser desarmadas se a gente consegue organizar a nossa luta, né? Então,
com o projeto que a gente vem defendendo, por exemplo, de criação de frentes de trabalho, né? Se a gente consegue aumentar o nível de empregabilidade na cidade de São Paulo, de fato, tentar acabar com essa fila do desemprego, acabar com a demanda de creche, a gente consegue, como eu estava falando, mesmo numa luta, num momento muito difícil da nossa luta em nível nacional e internacional, a gente consegue começar a passar desse momento defensivo para um momento ofensivo, né? E daí o que eu quero dizer, se a gente tem, por exemplo, um grande aumento no número de concursos, falando só da minha categoria, um grande aumento no número de concursos para a rede pública e uma expansão da rede pública de ensino aqui em São Paulo, a gente começa a favorecer a luta de classes também no setor privado, né? Para além do fato de que o setor público tem estabilidade, a gente diminui a concorrência no mercado da força de trabalho, né? Então, com menor concorrência entre os trabalhadores, a gente consegue impor melhores condições de luta. Então, estou dando exemplo de uma categoria, mas a mesma coisa a gente consegue ver para São Paulo como um todo, né? Então, fortalecendo os instrumentos de organização popular, os sindicatos, as associações, a gente consegue fortalecer não só as organizações políticas, mas o próprio movimento de base. O impacto que isso pode ter no futuro do nosso país é de mostrar que é possível, com essa organização popular, essa organização da classe trabalhadora, com independência de classe, a gente consegue voltar a ter vitórias, né? E aí, a gente sabe que não é um processo automático, não é nada mecânico, mas a gente consegue começar a falar, tentar falar de uma reação em cadeia, né? O peso que tem o PIB de São Paulo, por exemplo, é muito grande no país, né? Então, só da cidade, para não falar do estado. Então, se a gente consegue ter uma reação em cadeia que movimenta a capacidade de luta dos trabalhadores, retoma um papel protagonista dos sindicatos, retoma um papel protagonista dos movimentos populares, né? Tanto por moradia, movimento de reforma urbana, os movimentos vários pelo transporte, a gente consegue demonstrar a viabilidade de um projeto radical de esquerda, né? E aí, é claro, tem um esforço, que é o que a gente faz como partido dia e noite, noite e dia, de levar essa vitória política para todo o resto do país, né? De fato, mostrar que olha como é possível. Se até em São Paulo, sede da Fiesp, sede de diversos conglomerados de mídia, né? Da burguesia que deu o golpe na presidente Dilma em 2016, que está fazendo lobby pela reforma da Previdência, fez lobby pela reforma trabalhista, está fazendo lobby pela reforma administrativa. Se até em São Paulo, polo dessa burguesia, é possível os trabalhadores terem vitória, então é possível no Brasil como um todo, né? Mas eu acho que a clareza tem que estar num projeto também, né? Não dá para a gente ficar com esse projetinho de movimento social morno, né? A gente tem que ir para cima, tem que esquentar.